Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia da área de Ciências Humanas. O nosso tema de hoje é redes de transporte, ferrovias e rodovias. Lembrando que a gente está falando aqui sobre redes de transporte, na verdade, o tema vocês podem encontrar também como modais. Tá? Então, os modais do transporte. Lembrando que são 4 modelos, 4 modos de transporte. O ferroviário, o rodoviário. Nós temos também o transporte hidroviário e o transporte aeroviário. Então, quando a gente fala de modais do transporte, nós temos esses quatro modos, tá, de transporte. Então, transporte ferroviário, hidroviário, aeroviário e rodoviário. Nós vamos falar nessa aula a respeito de 2 apenas, que é o transporte ferroviário e o transporte rodoviário, tá certo? Na próxima aula, a gente começa com os outros 2 que restaram, que é o transporte hidroviário e aeroviário. Então, sobre esses 4 modos de transporte, nós podemos dizer que a rede de transportes foi implantada no Brasil de acordo com a organização das atividades econômicas e das tecnologias disponíveis. Então, esses modos de transporte, eles foram adotados de acordo com o modo econômico, a formação econômica do território brasileiro. Então, o papel das redes de transporte na integração do território brasileiro, ela está associada às atividades econômicas que são desenvolvidas aqui. Então, nós vamos observar o desenvolvimento dessas redes, principalmente ligados ao processo econômico do território brasileiro. Então, se a gente vai pensar, lembrando que sempre ainda é um tanto quanto lento, os estudos quanto ao processo de formação do território brasileiro anterior ao período do colonialismo. Então, a gente observa, a partir de 1500, 22 de abril de 1500, com as invasões portuguesas no território brasileiro, nós temos aí um transporte hidroviário, sendo o principal, praticamente o único, dentro do território brasileiro. Aliás, dentro não, fazendo a ligação do Brasil com Portugal. É claro que quando a gente fala de comércio internacional ou até mesmo nesse transporte de mercadorias, esse transporte internacional, a gente observa as hidrovias sendo as principais a serem utilizadas. Nesse período colonial, as caravelas. E até hoje nós temos as embarcações sendo utilizadas para esse tipo de transporte. Um detalhe, no território brasileiro, a economia vai se desenvolver com base na cana-de-açúcar. Então, o transporte nas caravelas, levando até o território europeu, esses produtos. À medida que o Brasil vai evoluindo, transformando ali as suas atividades econômicas, nós temos os produtos sendo trocados. Mas o ouro, o café, todos eles vão ser transportados através dessas caravelas, dessas grandes embarcações. E na atualidade também, tanto as commodities, como também artigos de tecnologia ou mercadorias que chegam até o território brasileiro, vêm através dos navios ou vão através desses navios. Porém, dentro do território brasileiro, a situação vai ser bastante diferente. Então, o transporte com uso de animais, com o uso automóveis sendo utilizado posteriormente, e principalmente quando se fala de comércio, os caminhões sendo muito utilizados. Mas houve um momento também no Brasil que as ferrovias se desenvolveram bastante. Então, vamos observar aqui sobre os transportes. Primeiro, sobre os tipos de transporte. No século XVI ao século XIX, nós temos aí o item, carroças, cavalos e carros de bois foram os principais meios de transporte utilizados no período. A integração do período era feita por caminhos e trilhas abertas pelos indígenas. A navegação fluvial era feita com embarcações simples, seguindo o curso dos rios principais. Então, nós temos também as hidrovias, sendo utilizadas aqui, inclusive na formação do território brasileiro, a importância delas, para a chegada no interior do território brasileiro. Seguindo um pouco no tempo, nós temos, no fim do século XIX até a primeira metade do século XX, as ferrovias
foram o principal meio no território brasileiro. Com o surgimento das máquinas a vapor, a malha ferroviária brasileira começou a constituir na região sudeste, expandindo-se posteriormente para as regiões sul e nordeste. Nas grandes cidades surgiram os primeiros bondes a vapor e elétricos. O número de portos para exportar a produção nacional começou a aumentar. Então, tudo isso nós temos no século XIX e metade do século XX. Seguindo um pouco, nós temos o final do século XX e início do século XXI, as rodovias vão desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento do Brasil. Então, a partir do final dos anos 50, a indústria automobilística passou a se desenvolver e as rodovias passaram a ocupar o posto de principal sistema de transporte nacional. Caíram os investimentos na melhoria da malha ferroviária, além dos portos e hidrovias. Os aeroportos passaram a compor o sistema de transporte. Então, aqui nós temos um breve histórico, sobre o território brasileiro. E aqui, transporte ferroviário no Brasil. Então, a gente vai observar que esse transporte ele é fundamental nesse período, principalmente século XIX e metade inicial, primeira metade do século XX. Então, entre 1870 e 1920, o transporte ferroviário no Brasil era bastante intenso. Hoje, no entanto, o Brasil é considerado um país pobre em ferrovias. Atualmente, o Brasil possui 30 mil quilômetros de ferrovias para tráfego. Transporte ferroviário no Brasil. A nossa primeira ferrovia foi construída pela Imperial Companhia de Estradas de Ferro, fundada pelo Visconde de Mauá, ou também conhecido aí, como Barão. O Barão de Mauá, que ajudou muito a desenvolver a região do Rio de Janeiro, ligando o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, à Serra da Estrela, no caminho de Petrópolis, também Rio de Janeiro. Então, Barão de Mauá, contribuindo para essa propagação das ferrovias no Brasil. Tinha uma extensão de 14,5 quilômetros em 1854. Logo depois, outras surgiram no Nordeste, no Recôncavo Baiano e principalmente em São Paulo, para servir a economia cafeeira. Então, em fraco desenvolvimento, a estrela do café. Lembrando que houve uma dificuldade também por conta do relevo do litoral brasileiro. Apesar de ali estar concentrado o maior desenvolvimento econômico e uma necessidade maior para a concentração dessas ferrovias, o relevo é o que a gente chama de relevo mamemolar. Então, uma série de morros no litoral brasileiro. Esses vários morros dificultaram, obviamente, uma rodovia ou uma ferrovia é mais fácil, até mais barato, para ela ser instalada em locais mais planos. Como é muito irregular esse relevo, ela precisava ficar subindo e descendo esses morros. O que acontece? A construção de túneis, a construção até mesmo de retirada desses morros, o aplanamento do relevo, e em muitos casos o que foi feito? Foi pesquisado onde haviam ferrovias que conseguiam subir altas declividades, aclividades no caso, subindo. Então você vai ter aí esse terreno muito inclinado e aí as ferrovias utilizando um sistema diferenciado para conseguir subir esses morros. Seguindo aqui, transporte ferroviário no Brasil eram em geral construídas ou financiadas por capitais ingleses que visavam somente a satisfação de seus interesses comerciais, sem o mínimo de planejamento. Então, visava atender às mercadorias que eram destinadas à Inglaterra. Entre 1870 e 1920, vivíamos uma verdadeira era das ferrovias, sendo que o crescimento médio desta era dos 6 mil quilômetros por década. Após 1920, com o advento da era do automóvel, as ferrovias entraram numa fase de estagnação, não tendo se recuperado até os dias atuais. Atualmente, o Brasil é um país pobre em ferrovias e que estas se encontram irregularmente distribuídas pelo território, pois, enquanto a região sudeste concentra quase metade, 47% das ferrovias do país, as regiões norte e centro-oeste juntas concentram apenas 8%, o que dificulta a ampliação do uso dessas ferrovias.
A situação atual, o país possui hoje 30 mil quilômetros de ferrovias para tráfego, o que dá uma densidade ferroviária de 3,1 metros por quilômetro quadrado. É bem pequena em relação aos Estados Unidos, que tem 150 metros por quilômetro quadrado, e a Argentina, nossa vizinha, que tem 15 metros por quilômetro quadrado. Apenas 2.450 quilômetros são eletrificados. As ferrovias apresentam-se mal distribuídas e mal situadas, estando 52% localizadas na região sudeste. Lembrando aí que essas ferrovias, inclusive, muito ultrapassadas já para o momento. E aqui nós temos, nós vamos observar dois mapas e tentar observar a diferença entre elas. Então, a escassez de ferrovias em nosso país, de dimensões continentais, é considerado um gargalo econômico, pois o transporte rodoviário, responsável por grande parte do transporte de carga, é mais caro e poluente. Para melhor visualizar a situação atual das redes ferroviárias e rodoviárias no Brasil, considere os mapas a seguir. E nós temos aqui um mapa da rede ferroviária e um mapa das estradas pavimentadas. Olha a diferença, né? Essas linhas vermelhas no mapa aí à esquerda é o mapa das estradas pavimentadas, só de estrada pavimentada, olha como é o território brasileiro. E sobre as ferrovias, olha como é no território brasileiro no mapa da direita. Então, acaba que a escolha pelas rodovias, né, pelos produtores, pelo usuário aí dessas estradas, né, dessa via, acaba sendo a estrada principal, já que as ferrovias não atendem a população brasileira e nem mesmo a economia. Passando agora para a rede rodoviária. A industrialização brasileira, a partir da década de 30, trouxe a necessidade de maior integração do mercado interno e de maiores investimentos no transporte rodoviário. Aos poucos, foi sendo implantada uma malha rodoviária nacional, conectando os estados brasileiros às áreas industriais da região sudeste. Mas o rodoviarismo se consolidou mundialmente e no Brasil a partir da década de 50, com a expansão da indústria automobilística, numa época em que os preços dos combustíveis derivados do petróleo eram baixos. No Brasil, esta fase correspondeu ao governo Juscelino Kubitschek, que implantou a indústria automobilística, transferiu a capital para Brasília e acelerou a construção de rodovias. A partir do governo JK, Juscelino Kubitschek, as rodovias passaram a ser quase exclusividade dos investimentos em transportes terrestres no Brasil. Outra característica da implantação das rodovias no Brasil foi a integração das diferentes partes do território brasileiro, que concentrou seus investimentos nas regiões litorâneas. Esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, destacando-se a construção da capital Brasília, que trouxe, né, estradas para o centro-oeste. Assim, rodovias como Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho e tantas outras tinham como preocupação estabelecer a relação entre pontos e localidades até então desconectados. Atualmente, mais de 62% do sistema de transporte brasileiro é rodoviário, fruto da concentração de investimento nesse setor. No entanto, isso não significa que haja uma grande qualidade das estradas, pois muitas delas apresentam em péssimas condições, gerando muitos acidentes e aumentando os custos para o escoamento de produtos, o que acaba encarecendo no mercado. O grande problema, então aqui a gente está vendo o encarecimento também dos produtos, né, pelo escoamento nas rodovias, que exige já um alto custo. O grande problema, qual é? É que esse modal é bastante oneroso no sentido da manutenção, o que exige mais gastos públicos e mais direcionamento da verba, algo que nem sempre ocorre. Transporte de dados corporativos, porcentagem de utilização. Então aqui, no Canadá, transporte hidroviário, 36%, aqui não fala se é em porcento, né, na tabela, mas provavelmente é essa porcentagem. Ferroviário, 52% e rodoviário, 13%. Na Alemanha, 29% é marítimo, 53% ferroviário e 18% rodoviário. Nos Estados Unidos, 25% hidroviário
50 ferroviário e 25 rodoviário. No Brasil, apenas 17 no hidroviário, então muito diferente do restante, é o que tem a menor malha hidroviária, menor malha não, é o que menos usa, né, o transporte hidroviário. Ferroviário também é o que menos usa o transporte ferroviário, apenas 21%, só se aproxima da Argentina, né, que tem 23%. E nós temos no transporte rodoviário, olha só, enquanto os outros utilizam muito pouco, o Brasil utiliza 62% do transporte rodoviário, a utilização, né, das nossas mercadorias e escoamento dos nossos produtos na rede rodoviária. E a Argentina também passa por esse problema de encarecimento dos produtos por utilizar bastante o transporte rodoviário. A partir dos anos 90, iniciaram-se os processos de privatização das estradas brasileiras. Uma política que repassava para a iniciativa privada a manutenção das estradas e transferia os custos para o usuário por meio dos pedágios. Atualmente, o governo vem dando continuidade a esse processo, enquanto obras públicas tentam priorizar o acabamento de outras estradas e os investimentos em outros modais de transporte, com ênfase no ferroviário. A grande crítica a essa dinâmica questiona a opção por rodovias, algo não muito recomendado por países com larga extensão territorial, como o Brasil. Em geral, as estradas costumam ter um custo de manutenção mais elevado do que outros meios de transporte, como ferroviário e hidroviário, além de um maior gasto com combustíveis e veículo. Então a gente observa que esse transporte modal, ele é muito oneroso e ele acaba prejudicando a economia brasileira, já que gasta-se mais nesse transporte. Comparando, um caminhão seria um container, né, como o baú ali do caminhão. Se você faz o transporte ferroviário, uma locomotiva, ela carrega quantos? 300 vagões, ou seja, 300 containers, enquanto o caminhão apenas um. Se você vai para o hidroviário, é claro que o tamanho do navio ele vai sofrer modificações conforme o tamanho da via, né? Se é um rio, a proporção desse rio, tanto a profundidade como largura, mas navios aí que carregam 3.000 containers, então olha a diferença, né? Seria muito mais barato as hidrovias ou até mesmo as ferrovias do que as rodovias, tá? E é claro, muito mais rápido de ser transportado, tá certo? Pessoal, nós finalizamos então a nossa aula por aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!